Próximo exemplo, a PA é tal que A4 mais A5 é igual a 89, A2 mais A6 é igual a 78. Qual é a soma dos 20 primeiros termos dessa PA? Então o problema está dizendo para a gente, pessoal, que existe uma PA tal que a soma do quarto termo com o quinto dá 89 e a soma do segundo com o sexto dá 78. Está pedindo para a gente determinar a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Pessoal, e aqui vale uma observação que eu fiz aí nas aulas anteriores que diz o seguinte: de modo geral, você resolve todo e qualquer problema de PA tendo o primeiro termo em razão. Não só de PA e de PG, tendo o primeiro termo em razão. Portanto, a primeira providência aqui nesse problema é dar um jeito de calcular o A1 e R. A1 e R. Vamos fazer isso? Bom, na intenção de calcular o primeiro termo e a razão, eu vou trabalhar um pouquinho com essas duas informações aqui. Olha só. O que é, de acordo com o termo geral, o A4? O A4 é A1 mais 3Rs, mais. O que é o A5? É A1 mais 4Rs. Isso tem que ser igual a 89. Pronto, agora eu vou trabalhar com essa informação aqui, porque a ideia é montar um sistema aqui, tá, pessoal? Um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. O A2, de acordo com o termo geral, é A1 mais R, mais o A6, de acordo com o termo geral, é A1 mais 5Rs. Isso tem que ser igual a 78. Muito bem, muito bem. Bom, vou fazer aqui embaixo agora, olha só. A1 mais A1 dá 2A1. 3Rs mais 4Rs dá 7Rs. Igual a 89. Agora a equação de baixo, ó. A1 mais A1, 2A1. Mais R mais 5R dá 6Rs, igual a 78. O que eu vou fazer aqui agora é subtrair uma da outra. Eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Bom, você fazendo a equação de cima menos a equação de baixo, você vai obter o seguinte, olha, esse 2A1 com esse você vai simplificar, 7Rs menos 6Rs vai dar R, igual a 89 menos 78, isso vai dar 11, né? 11, olha que maravilha. Já determinei a razão da PA. A razão da PA é 11. Agora eu vou determinar o primeiro termo. Para você determinar o primeiro termo dessa PA, basta vir nessa ou nessa equação e substituir o R por 11. Vou pegar a primeira equação. 2A1 mais 7Rs é igual a 89. Ou seja, 2A1 mais 7 vezes a razão, que é 11, isso tem que ser igual a 89. Um pouco mais, 2A1 vai ser igual a quem? Olha só. 7 vezes 11 dá 77. Então vai ficar 89 menos 77. 89 menos 77, pessoal. Dá quanto isso aqui? Ó? Dá 12, né? 2A1 é igual a 12, significa que o A1 é 12 dividido por 2, que dá 6. Aí, já tenho aqui, pessoal, o primeiro termo e a razão da PA. Primeiro termo e razão. Muito bem. O que eu quero calcular mesmo? A soma dos 20 primeiros termos. A soma dos 20 primeiros termos, de acordo com a fórmula de SN que a gente está estudando, é o seguinte, ó, a soma dos 20 é o primeiro termo, mais o 20º termo, vezes a quantidade de termos que eu estou somando, que no caso é o 20, dividido por 2. Um pouco mais, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é igual. O primeiro termo da PA está aqui, é 6. O 20º termo dessa PA, eu não sei, mas tem como calcular através do termo geral, porque o 20º termo de uma PA é o quê? É A1 mais 19 vezes a razão. Então, o 20º termo é igual, o A1 é 6, mais 19 vezes a razão, que é 11. Então, o 20º termo vai ser igual a quanto? 19 vezes 11. Quanto é que vai dar isso? 209 mais 6, 215. 215, né? 215 é o 20º termo da PA. Tá? É o 19 vezes 11 mais 6, 215. Então, volte para a fórmula da soma. Onde tiver o A20, você coloca o 215 agora. 215 vezes 20 sobre 2. Pouco mais, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA vai ser 6 mais 215 dá 221. 221 vezes o 20, você simplifica com o 2, dá 10, né? Então, vezes 10.
Portanto, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA vai ser 221 vezes 10, que é 2.210. Esse aqui já foi um pouquinho melhor, essa questão, não é verdade? Próximo exemplo, está pedindo para calcular o valor do somatório de K igual a 1 até 40 de 3K menos 1. Nossa senhora, o que é isso? Pessoal, essa escrita aqui representa uma soma. Bom, que soma? Ela representa uma soma de todas as parcelas do tipo 3K menos 1, com K variando de 1 até 40. Vamos abrir essa soma aqui para você enxergar? Olha só, essa escrita representa a soma de todas as parcelas do tipo 3K menos 1, com K variando de 1 até 40. Então, a primeira parcela dessa soma é isso aqui com K igual a 1, ou seja, é o 3 vezes 1 dá 3, menos 1, 2. É a primeira parcela da soma, mais. A segunda parcela aqui dessa soma é essa parcela aqui com K igual a 2. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, 2 mais 5, mais. A terceira parcela é isso aqui com K igual a 3. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. E vai embora. Vai. Até a última parcela, que é o 3K menos 1 com K igual a 40. Então, fica assim, ó. 3 vezes 40 dá 120. 120 menos 1, 119. 119. Pronto. Então, essa escrita aqui, pessoal, representa essa soma. E os termos dessa soma são termos de uma PA, na verdade. As parcelas aqui dessa soma são termos de uma PA. Olha, 2, 5, 8, eu tenho uma PA. De primeiro termo, 2. Último termo, 119. E número de termos? 40, né? Porque o K está variando aqui de 1 até 40. De 1 até 40 significa 40 parcelas iguais a essa. Então, pessoal, agora é só aplicar a fórmula de soma dos termos de uma PA. O que diz a fórmula de soma dos termos de uma PA? Soma dos termos de uma PA é o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Então, o primeiro termo aqui é o 2. O último termo é o 119. Vezes o número de termos é 40. Isso tudo sobre 2. Um pouco mais, isso vai ser igual. 2 mais 119 dá 121. 121 vezes o 40 você simplifica com 2, sobra 20, né? Então vai ficar 121 vezes 20. E 121 vezes 20 vai dar 121 vezes 2, dá 242. Então vai dar 2.420. 2.420. Pronto, 2.420 é o valor dessa soma. Hein? Próximo exemplo, calcular o valor desse logaritmo. Que logaritmo bonito, não é verdade, pessoal? Então tá, vamos lembrar aqui um pouquinho de logaritmo? Olha só, uma das propriedades do logaritmo diz o seguinte, que o log de a na base b elevado a n é 1 sobre n log de a na base b. Log de a na base b. Ou seja, toda vez que você tiver um logaritmo tal que a base for uma potência, o expoente da potência vem para frente do logaritmo dividindo. E dizer dividindo e colocar 1 sobre é a mesma coisa, tá? Então tá. Então, olha só, eu tenho aqui um logaritmo tal que a base é uma potência. Então, o expoente da potência vem para frente do logaritmo dividindo. Então, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 11 vezes o logaritmo na base 10 disso aqui, não é verdade? Disso aqui, muito bem. Agora, o que eu tenho aqui dentro do parênteses, pessoal? O que eu tenho dentro do parênteses? Dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Não é isso? Multiplicação de potências de mesma base. O que diz a regrinha? A regrinha diz que eu devo repetir a base e somar os expoentes. Então tá. Então, esse parênteses aqui é o mesmo que 10 elevado a quanto? A 2 mais 5 mais 8 mais 32. Não é isso? Eu repeti a base, que é o 10, não é isso? Repeti a base, que é o 10, e estou somando os expoentes. Muito bem, muito bem. Agora, existe outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, toda vez que você tiver um logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente. O resultado é o expoente. Isso aqui dá n. Exatamente nesse contexto que eu estou, olha, eu tenho um logaritmo de uma potência, 10 elevado a isso tudo aqui. Tal que a base da potência é igual à base do logaritmo. Opa, de acordo com essa propriedade, o resultado, o valor desse logaritmo é o expoente. O expoente é essa soma. Então, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 11, que eu estou repetindo, né? Vezes essa soma. 2 mais 5 mais 8 mais 32. Excelente. Agora, observe você
que os termos dessa soma, as parcelas dessa soma, constituem uma progressão aritmética de primeiro termo 2, último termo 32 e razão 3. E aí, calcular a soma essa soma, a gente sabe, né? Basta usar a fórmula de soma dos termos. Então, agora eu vou calcular a soma dos termos dessa PA, que é a seguinte, ó, Sn é igual ao A1, primeiro termo, 2, mais o último termo, 32, vezes o número de termos. Opa, o número de termos eu não tenho. Mas aí a gente calcula, né? A gente calcula bem como eu venho falando aí para vocês desde quando a gente começou a estudar essa propriedade. Em geral, você começa com a fórmula de Sn, tem que parar e usar o termo geral para calcular alguma coisa que está faltando. Então está faltando eu determinar aqui o número de termos dessa PA, né? A fórmula é essa aqui, ó. Não é isso? O primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Está faltando determinar o número de termos dessa PA. Para isso, você usa a fórmula do termo geral. An é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 32, igual o A1 é 2, mais N é o que eu quero determinar, menos 1 vezes a razão, que é 3, que é o 5 menos 2, eu tenho que dar 3. Bom, então 32 é igual a 2, aqui eu vou fazer distributiva, 3 vezes N dá 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, olha, 2 menos 3 dá menos 1. Para o primeiro membro, mais 1. 32 mais 1, 33. Foi rápido? Vou repetir. Ó, 2 menos 3 dá menos 1. Para o primeiro membro, mais 1. 32 mais 1, 33. Então, 33 é igual a 3N. Quem vai ser N, então? É o 33 dividido por 3, que dá 11. Olha aí, que maravilha. Volte para a fórmula da soma. E aí, escreve, Sn é igual a 2 mais 32, isso vai dar 34, vezes o N, que é 11, isso tudo sobre 2. Um pouco mais, Sn vai ser igual a 34 dividido por 2 dá 17. 17 vezes 11, que eu nem vou realizar essa multiplicação, por quê? Porque aqui tem um 11 dividindo, tá vendo? Com esse 11 multiplicando aqui, a gente vai cortar, não é verdade? Então, aqui está a soma dos... Essa soma, né? 17 vezes 11 é essa soma aqui, o 2 mais 5 é 232. Então, finalizando nosso problema, isso vai ser 1 sobre 11 vezes essa soma, que é 17 vezes 11. Aí, esse 11 multiplicando com esse dividindo, você simplifica, sobra 17. Maravilha, né? O valor desse logaritmo, então, é 17. Próximo exemplo. Qual é a soma dos 20 primeiros termos da PA em que a n é igual a 88 menos 5n para todo n pertencente a n asterisco? Muito bem, pessoal. O problema está dizendo para a gente que existe uma PA, existe uma progressão aritmética, tal que o termo geral dessa progressão aritmética é esse aqui, ó, a n igual a 88 menos 5n. Aí está pedindo para a gente determinar a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Então tá. De acordo com a fórmula de soma dos termos de uma PA, a soma dos 20 primeiros termos é S20 igual a A1, né, é o primeiro termo, mais o A20, o 20º termo, vezes 20 dividido por 2. Não é verdade? Então, o que eu devo fazer aqui? Eu devo determinar o A1 e o A20, né? O A1 e o A20, para a gente finalizar nossa continha. Para você determinar o A1, basta vir aqui no termo geral e substituir o N por 1. Olha só. O A1 é igual a 88 menos 5 vezes 1. Ou seja, 88 menos 5 e 88 menos 5 dá 83. Pronto, já é o primeiro termo da nossa PA. Eu devo determinar também, para finalizar nossas continhas, o 20º termo da PA. Para você determinar o 20º termo, basta substituir agora o n por 20. Aí você obtém, ó, A20 é igual a 88 menos 5 vezes 20. Ou seja, 88 menos 5 vezes 20 dá 100. E 88 menos 100, isso dá menos 12. Menos 12 é o 20º termo da nossa PA. Pronto, volta para cá. S20 é igual a 1. A1 vale quanto? 83. Mais um A20, o 20º termo, menos 12. Então aqui vai ficar menos, né? Menos 12. Vezes o 20 dividido por 2 vai dar 10, né? Você simplifica e sobra 10.
Um pouco mais, S20, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA vai ser 83 menos 12, isso vai dar 71. 71 vezes 10, e 71 vezes 10 é 710. Portanto, a soma dos 20 primeiros termos da PA, cujo termo geral é esse aqui, é 710. Aí, ó, maravilha. Acabou a questão. Próximo exemplo, em relação à sequência dos números naturais ímpares, determinar no item A a soma dos 50 primeiros termos. Então, a PA em questão é essa aqui, ó, são os números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Olha aí, maravilha. Está pedindo para a gente determinar aí no item A soma dos 50 primeiros termos. A soma dos 50 primeiros termos. De acordo com a fórmula da soma dos termos de uma PA, a soma dos 50 primeiros termos dessa PA vai ser igual a A1 mais A50 vezes 50 sobre 2. Um pouco mais, S50, a soma dos 50 vai ser igual. O primeiro termo da PA é 1, mais o 50º termo, eu não tenho, vou ter que calcular, mas isso é fácil. Basta usar a fórmula do termo geral e concluir que o A50 é A1 mais 49 R's. Fórmula do termo geral, que é essa aqui, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Bom, então o A50, o 50º termo da PA, vai ser, o primeiro termo é 1, mais 49, né? 19 não, mais 49 vezes a razão que é 2. Um pouco mais, o 50º termo vai ser 49 vezes 2, vai dar 98, mais 1, 99. 99. Pronto. Volta agora para a fórmula da soma, onde tiver o A50, você coloca 99. 99 vezes quem? Esse 50 com 2 você simplifica, sobra 25, né? 50 dividido por 2, 25. Um pouco mais, a soma dos 50, então vai ser 1 mais 99, 100, vezes 25. E 100 vezes 25 é 2.500. A soma dos 50 primeiros números naturais ímpares é 2.500. Pronto, isso aí já é o item A. O item B, a soma dos N primeiros termos. Bom, aqui no item B, pessoal, está pedindo para a gente determinar o SN, a soma S, em função de N, a soma dos N primeiros termos. Então, devagarzinho para a gente entender. A gente sabe que a fórmula de soma dos termos é SN igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Eu obter uma expressão aqui somente em função de N. Então tá, SN é igual, o primeiro termo da PA é 1. O termo geral, vamos determinar aqui o termo geral, olha, é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão R. Então, o AN é igual, o primeiro termo da PA é 1, mais N fica N mesmo, menos 1 vezes a razão que é 2. A razão é 2. Então, o AN é igual a 1 mais, aqui eu vou fazer distributiva, 2 vezes N dá 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, o AN, pessoal, é 2N, 1 menos 2, menos 1. Pronto, é o termo geral dessa PA. AN igual a 2N menos 1. Volta para cá, onde tem o AN, você coloca 2N menos 1. Ainda vezes N sobre 2. SN é igual. Esse 1 com esse você simplifica. Sobra 2N vezes N sobre 2. E esse 2 aqui também você pode simplificar com esse. E, portanto, o SN é igual a N ao quadrado. Que interessante esse resultado, na verdade. A soma dos N primeiros naturais ímpares é N ao quadrado. Por exemplo, a soma dos 3 primeiros naturais ímpares é 9, né? 3 ao quadrado dá 9. E é verdade, né? Os 3 primeiros naturais ímpares são 1, o 3 e o 5. Somente para você ver. Dá 9, na verdade. Tudo bem?